Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita força, com muita saúde, muita paz, né? E com muito empenho também aí para estudar cada vez mais o AutoCAD aqui 2019. Meus amigos, é o seguinte, na aula de hoje, né, nós vamos falar aí sobre escalas aqui no AutoCAD. É um assunto bem importante, porque afinal nós estaremos deixando preparados nossos templates para fazer ali o ajuste de escala nos projetos, tá? Obviamente tudo que a gente desenha no AutoCAD, desde que seja uma peça mecânica, né, ou desde que seja um desenho da construção civil, é necessário que a gente leve estes projetos posteriormente para serem impressos, tá? Obviamente, pessoal, com a tecnologia, né, com o avanço aí da tecnologia, hoje em dia praticamente dá para você trabalhar em conjunto, trabalhar com informações de levar o projeto realmente para um local e você abrir esse projeto em outro computador, né? Ou abrir um notebook, ou fazer trocas de arquivos através de e-mails, né? Então, praticamente o uso do papel, ele cada vez mais está ficando raro, né? De você ver projetos em papel. Contudo, né, às vezes vai acontecer de você ter que fazer a impressão do projeto, né? Realmente para você mostrar como é que está. Às vezes também para você, né, na grande maioria dos casos também, fazer aprovações de projeto em prefeitura. Então, tudo isso ainda é documento, tudo isso ainda é feito em papel. E às vezes também você vai levar uma peça, você vai levar alguma coisa para uma pessoa montar, ou levar um projeto para uma obra também, né, para o pedreiro fazer, o mestre de obra fazer as conferências. E isso também é feito ainda, né, com muita frequência no papel. Então, tudo que você projeta no AutoCAD, dá para você usar os arquivos, né, você fazer trocas de arquivos aí digitais ou, obviamente, também fazer o uso de impressão, tá? E quando a gente fala de impressão, quando a gente fala de papel, o desenho que a gente produz aqui no AutoCAD, você observou que eu vim falando com vocês que ele é do tamanho original, né? Que ele tem um tamanho dele próprio e que você pensa em metros, ou pensa em centímetros, ou pensa em milímetros. Contudo, na hora que você vai levar para o papel ele é diferente, o tamanho dele é pequeno. Então imagina só, você desenhar uma casa de 5 cômodos, a casa é um ambiente, né, um local grande. Para você levar esse projeto para dentro de um papel, você precisa reduzir ele, né, baseado pelas escalas, tá? Então eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou explicar para vocês alguns conceitos sobre escalas, tá? Não vou entrar muito a fundo no assunto de escalas, porque é um assunto para quem realmente já é da área ou para quem, né, está cursando uma faculdade de arquitetura, engenharia ou técnico em edificações. Eu vou apenas fazer um apanhado geral, um conceito geral sobre a escala, e aí depois, no segundo momento, a gente vai vir aqui nessas opções, né? Vocês puderam observar que a gente deixou somente uma, e a gente vai criar as outras 6, que são as principais que nós temos no escalímetro, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa configuração nós estaremos fazendo no nosso template, que ele é um template em metros, tá bom? Aí no finalzinho da aula eu vou dar um exemplo de como fazer a configuração para projetos em centímetros, tá bom? E aí depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai, né? Eu vou abrir para vocês aqui um template em centímetros, tá? E vou mostrar para vocês as principais configurações, como que as escalas ficaram em centímetro e como que os estilos aqui, ó, textos, cotas, linhas de chamadas ficaram também em centímetros, tá bom? Possivelmente na próxima aula a gente já faz isso. Eu vou apenas mostrar um exemplo para vocês aqui e, se não der tempo, na próxima aula eu abro o arquivo em centímetros para vocês darem uma analisada e já vou deixar disponível aí também dentro das pastas temas para vocês, né, analisarem e verem aí direitinho, tá bom? Então vamos lá. Bom, escala é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar assim, ó. Eu gosto sempre de dar alguns pequenos exemplos para facilitar a compreensão de todos. Eu vou vir aqui um belo dia num projeto, tá? E vou fazer uma linha, tá? Essa linha pode ser um muro, pode ser uma parede. E vou fazer uma linha de, por exemplo, 6 metros. Olha só, estou pensando em metros, digitei aqui 6 metros, tá? Então você pode ir lá conferir, colocar o dist, nosso querido dist aqui, ó. Daqui até aqui temos lá, ó, 6.00. Tá. Só que é o seguinte, pessoal, na hora que você vai levar esse elemento, né, no caso essa linha, para uma folha de papel, ela não pode ter 6 metros numa folha de papel, porque a folha de papel
é um elemento pequeno, tá? Geralmente aí uma folha de sulfite tem 20 centímetros, 30 centímetros mais ou menos, né? Então ficaria difícil você colocar uma linha de 6 metros aqui, ficaria para o lado de fora da folha. Então o que a gente faz? A gente reduz esse desenho, tá? Na verdade o desenho aqui no modelo ele não é reduzido, ele sempre permanece do mesmo tamanho. Contudo, aqui no layout, o que o AutoCAD vai fazer? Ele vai afastar o zoom. A lógica principal é o seguinte, ele vai afastar o zoom de forma que esta linha vai ficar em escala. Tudo bem? Ou seja, ela vai continuar com 6 metros, tá, pessoal? A linha, o desenho, o que vale é a cota principal, tá bom? Independente do tamanho da escala, vocês já vão entender. Então, o que acontece? Vamos partir do princípio que nós estamos trabalhando numa escala 1 por 100. O que significa? Que nós vamos pegar um elemento que existe na vida real e nós estaremos reduzindo ele 100 vezes. Tudo bem? Se nós trabalharmos numa escala 1 por 50, nós estaremos reduzindo o desenho 50 vezes. Tá bom? Então, vamos partir do princípio que nós estamos pensando aqui em metros e que nós vamos reduzir esse desenho depois para ser impresso numa escala 1 por 100. Então, a gente vai reduzir ele 100 vezes. Basicamente, pessoal, como eu comentei, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas escala 1 por 100, no escalímetro, cada 1 metro no seu projeto equivale basicamente 1 centímetro. Opa, como assim? Se você for aí na sua gaveta, na sua casa, pegar uma régua, dessas réguas convencionais que a gente tem na escola, se você olhar do 0 até o 1, é como se no desenho, no papel, esse 1 centímetro que você tem aí equivale a 1 metro. Então, esta linha aqui ó, de 6 metros em uma folha de papel impressa, ela terá 6 centímetros. Tá bom? Obviamente, pessoal, que a gente não faz conferência de escalas com régua convencional. A gente faz, obviamente, com um equipamento apropriado que se chama escalímetro, né? Que ele tem ali uma maior precisão. Mas você vai observar que a escala 1 por 100 é basicamente o que você teria em uma régua convencional. Então, imagine assim, se você tem um muro de 10 metros, em uma régua convencional, o desenho sairá na folha de papel com 10 centímetros. Ou seja, então desenhos em escala 1 por 100 é um desenho razoavelmente pequeno, geralmente para projetos de prefeitura ou projetos que não tenham tanta riqueza de detalhes e também não tenha tantas cotas. Agora, se você vai, por exemplo, imprimir um projeto na escala 1 por 50, cada 2 centímetros numa régua convencional equivale a 1 metro. Então, se esta linha aqui ó, você fosse fazer numa escala 1 por 50, no papel, como ela tem 6 metros, no papel ela sairia com 12 centímetros, tá bom? Este é o raciocínio mais básico possível para você começar a entender as escalas, tá bom? Escala 1 por 100, cada 1 metro é 1 centímetro. Escala 1 por 50, cada 1 metro é 2 centímetros. E depois você também tem as outras escalas, que existe uma outra variação. Escala 1 por 125, 1 por 20, 1 por 10 e assim por diante. Nós vamos configurar aqui as principais que a gente realmente tem no escalímetro, tá bom? E o que acontece? Vocês observaram que eu falei para vocês que o AutoCAD vai dar um zoom aqui no seu desenho, tá? Para que ele se ajuste, ou seja, para que ele fique aqui exatamente com o tamanho que eu expliquei. Tá? Deixa eu voltar a linha aqui para mostrar para vocês. Ó. Fazer uma linha de 6 metros, tá? Novamente. Então, o que acontece? Aqui no layout, pessoal, isso aqui, ó, esse espaço branco, é uma área que não será impressa, tá bom? Depois você vai entender na próxima aula como criar essas folhas com os tamanhos certinhos, tudo baseado por normas técnicas. Mas, no contexto geral, observem que tem uma janela aqui ó, que se chama Viewport. Isso daqui, você clicando aqui, ó, você estará vendo o que você produziu lá no modelo, perfeito? Tanto é que se você der 2 cliques, né, ou um clique duplo no scroll do mouse, ó, você vai ver a linha que a gente fez aqui. Ó. Esta linha ela tem 6 metros. Legal, ela tem 6 metros lá no modelo. Porém, aqui no layout, pessoal, o AutoCAD só vai observar ela em milímetros. Qualquer software que você for trabalhar com layout que tenha folha de impressão, lembre-se dessa regra, pessoal. O software só pensa em milímetros, tá bom?
Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma configuração, vamos criar uma escala 1 por 100. Nós vamos aplicar a escala 1 por 100 nesta linha, tá bom? Essa linha, obviamente, que é apenas um exemplo. E depois nós vamos conferir. Só que na hora de conferir, nós temos que transformar centímetro. Vocês se lembram que a linha fica com 6 centímetros. A gente tem que transformar, fazer a conversão em milímetros, porque o software só pensa em milímetros, tá bom? Então vamos lá no modelo. Para configurar escalas, pessoal, a gente vem aqui ó, onde está 1 por 1, tá? E a gente clica aqui ó, em personalizado. Vai surgir a janela onde fica aí então as escalas. Nós vamos clicar aqui ó, nesse botão adicionar, porque estaremos criando novos estilos de escala, tá? Então eu clico aqui e a gente vai colocar o nome para essa escala, tá? Então a gente vai colocar 2.100. Perfeito? Aqui embaixo, pessoal, nós temos uma informação importante, ó. Ele está te perguntando assim, ó, unidades de papel. Bom, como nós estamos trabalhando e pensando aqui em metros, pessoal, a gente tem que sempre fazer a perguntinha assim. Quantos milímetros cabe dentro de 1 metro? Tudo bem? Estamos pensando em metros, perfeito? Então a gente faz a pergunta, quantos milímetros cabem dentro de 1 metro? Cabem 1000 milímetros, não é isso? Então a gente vem aqui e coloca o número 1000, perfeito? E unidades do desenho, a gente quer o quê? Uma escala 1 por 100, não é? Então do lado de cá a gente vem e digita 100. E aí clica em OK. Tá? Então a escala 1 por 100 ela já está pré-configurada. Vamos adicionar mais uma? Então vamos colocar 2.50. Quantos metros cabe dentro... Aliás, perdão, quantos milímetros cabe dentro de 1 metro? 1000. Então, a gente permanece aqui o mesmo raciocínio, tá? Só que do lado de cá não é mais 100, do lado de cá é 50. Tudo bem? Olha só, pessoal, é muito simples criar escalas aqui no AutoCAD. Você vai colocar a unidade que você está pensando, no caso é metros, só que o AutoCAD vai raciocinar lá em milímetros, você coloca aqui, ó, 1000 milímetros, e do lado de cá o fator de escala que você quer. Clique em OK, as duas escalas estão configuradas, tá? Agora nós vamos fazer a conferência, vamos ver se está funcionando realmente, tá? Clicamos aqui em OK, vamos vir aqui em Layout, e observem só, vou dar 2 cliques aqui dentro, ó, eu estou movimentando com o pan a linha que está lá, tá? Se eu clicar aqui fora, agora se eu der um zoom, eu estou dando zoom na folha. Se eu clicar aqui dentro, com 2 cliques, eu estou dando zoom na linha, tá bom? Ó, cliquei fora, zoom na folha. Então, vou deixar próximo assim para vocês verem. Tá. E o que acontece? Ó, quando eu clico aqui dentro da Viewport, pessoal, eu preciso que o AutoCAD me deixe essa linha já em escala que eu defini. Tudo bem? E como que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Observem que tem esse número gigante aqui, pessoal. Na verdade, esse número gigante é uma escala. Como a gente mexeu no zoom, o AutoCAD deu esse fator de zoom. Só que você vai clicar aqui e olha só quem aparece. A escala 1 por 1, 1 por 100 e 1 por 50 que a gente acabou de configurar. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem aqui ó, na 1 por 100. Olha só, vou clicar e o desenho foi reduzido, né? Ele foi diminuído. Agora, tomem cuidado, pessoal, para não mexer mais aqui dentro, porque se mexer aqui dentro, ele perde a escala. Olha só, está na 1 por 100, não tá? Eu vou dar um toquezinho de nada aqui no zoom, ó. Olha lá, já mexeu aqui, ó. Então, ele perdeu a escala. Aí tem que clicar aqui de novo, clicar em escala, para o desenho ficar ajustado. Tudo bem? Agora você pode fazer o seguinte, ou você clica aqui fora, ó, dá 2 cliques aqui fora, tá? Ou você estando aqui dentro, ó, em escala, tá? Ó, tô aqui dentro, você vem e clica nesse cadeado. Você clicando no cadeado, o que acontece? Você agora não consegue dar o zoom mais lá dentro, tá bom? Tanto faz você estar dentro ou fora, a escala permanece. Tudo bem? Então, nós pegamos aqui ó, uma linha, tá? Deixa eu até cotar ela, para que vocês vejam, né? 6 metros, olha lá, tá? Aqui no layout, ó, vou aproximar o zoom, só que eu vou aproximar o zoom da folha, tá? Ó, porque a escala está travada. Tem 6 metros lá, ó, tá? Então, a linha tem 6 metros no desenho, 6 metros na folha. Porque é aquilo que eu comentei. Cota, pessoal, o que vale é o que está na vida real. Porém, o AutoCAD, para reduzir esse desenho em escala, ele reduziu e essa linha tem 6 centímetros, vocês se lembram? Só que aqui no layout ele pensa em milímetros. Então, aqui nós teremos que ter 60 milímetros. Como que a gente confere, pessoal, para ver se tem 60 milímetros mesmo?
A gente faz assim, eu particularmente faço assim, ó, eu sempre faço linhas. Estas linhas aqui, ó, eu clico no desenho e coloco para o lado de fora da folha, tá? Deixa eu apertar aqui Deixa eu ver se ele criou uma linha nova. Não, tá separado. Faço uma outra linha aqui também, ó. Aqui e aqui, ó, tá? E aí eu venho aqui, ó, e faço uma cota, tá? Ó, faço uma cota aqui fora. Vocês vão observar que essa cota daqui de dentro tem 6 metros. Porém, essa de fora vai ter que ter 60. O quê? 60 milímetros, tá bom? Olha só, vou clicar aqui. Ela sai bem pequenininha. Olha lá o valor que aparece, pessoal. 60, ou seja, aqui o nosso desenho está perfeitamente reduzido em escala, na escala 1 por 100. Tá bom? Vou pegar essas linhas aqui, vou deletar. Vamos fazer mais um outro exemplo. Vou apagar aqui para que vocês entendam. Ó, vou fazer um retângulo, tá? Vou fazer um retângulo aqui com dimensões de 4 por 4, ó. Tá? Então, eu sei que ele tem 4 metros. Opa, deixa eu clicar direitinho, que ele acabou saltando, né? Ó, 4, Enter, por 4. Perfeito? A lógica aqui, ó, no layout, deixa eu clicar aqui dentro, ó, clico aqui dentro, vou destrancar o cadeado. Olha lá, o meu desenho está aqui. E eu vou colocar agora na 1 por 50. Olha só, o desenho vai ficar o dobro do tamanho. Olha lá, ele aumentou. Perfeito? Clico no cadeado. Então, o que acontece? Aqui na folha de desenho, se lá no projeto eu tenho 4 metros, então aqui na folha de desenho, cada linha dessa terá que ter 8 centímetros. Perfeito? Porém, aqui o AutoCAD ele pensa em milímetros. Então, 8 centímetros convertendo para milímetros, nós temos 80 milímetros, tá bom? Então, a gente faz a conferência, ó, linha, clico aqui, coloco para fora da folha, tá? Fica uma coisinha aqui, deixa eu deletar. Linha novamente, pego aqui, ó, com precisão, tá? Aqui, deixa ela bem alinhada para não ter problema. E aí, depois eu venho com o comando cota, tá? Olha só, coto aqui até aqui. Vamos ver o tamanho, deixa eu chegar bem pertinho. Olha lá, pessoal, 80 milímetros, tá bom? Então, está perfeitamente aí configurada estas duas escalas, tá bom? Agora a gente vai criar as outras, né? Que está faltando aí do escalímetro, tá bom? Deixa eu só deletar esse desenho aqui e a gente já vai então fazer aí a configuração das demais. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui novamente, personalizado, clicamos em adicionar, então nós vamos colocar agora a escala 1 por 25, tá bom? Ó, coloco aqui 1 por 25, do lado de cá nós temos 1000 milímetros, tudo bem? E do lado de cá a gente coloca o número 25. Confirmamos com OK, está aqui já criada, tá? Clicamos em adicionar. Aqui nós vamos colocar 2 pontos 125. Aqui a gente coloca 1000. E aqui a gente coloca 125. Tudo bem? Então já está aí 4 criadas, né? Agora a gente clica em adicionar novamente. Escala 1.75, né? 2.75. Aqui a gente coloca 1000. E aqui a gente coloca 75, tá? Adicionar e por fim nós temos a 1 por 20, né? Então a gente coloca aqui, ó, 2.20. Do lado de cá a gente coloca 1000 e do lado de cá a gente coloca 20. Se você fosse, por exemplo, criar uma 1 por 10, 1 por 5, então aqui seria você colocar o número que você realmente quer e aqui você coloca a unidade do desenho conforme que você tem aqui em cima, tá bom? E clicamos em OK. Então tá aí, ó, as escalas todas configuradas, são as 6, né, principais que a gente tem realmente no escalímetro, configurada para projetos em metros, tá, pessoal? Porque a gente colocou lá o fator 1000, tá bom? Então aqui quando você vir aqui, ó, você vai observar que elas se alteram para projetos em metros, legal? Agora, pessoal, uma informação bem importante, tá? Quando eu for desenhar, fazer o meu projeto, seja uma casa, seja qualquer coisa aqui da parte da construção civil, de arquitetura ou engenharia, eu tenho que desenhar na 1 por 1. Tudo bem? O meu desenho é sempre na 1 por 1.
Eu só vou usar essas escalas aqui, pessoal, lá na folha de impressão. Tá ok? Somente aqui que eu vou aplicar a escala que eu quero. Este método, pessoal, é muito mais fácil de você trabalhar. Tá? Vocês se lembram que eu comentei com vocês que a gente não iria trabalhar com propriedades anotativas. Então, praticamente, essas opções aqui ó, de escalímetro a gente não usa. Tá? Porque o que acontece? A gente desenha livremente, desenha conforme a gente vai pensando, legal, na escala 1 por 1. Na hora de imprimir, aí sim a gente aplica lá o fator de escala e só alegria, tá? Para usuários de projetos em milímetros, peças mecânicas e afins que estejam utilizando ou que vá utilizar no futuro templates em milímetros, não se preocupe com isso, pessoal. Desenha também na 1 por 1, legal. E na hora que você for lá na folha de desenho, aquele monte de escala que já estava aqui configurado em milímetros já está tudo ajustadinho. Então não precisa clicar em personalizado e criar escalas para o template em milímetros. Ele já vem totalmente pré-configurado, legal? Agora, quando você for utilizar um template em centímetros, aí sim você precisa configurar. Você precisa criar todos os estilos de textos, cotas, linhas de chamadas, pensando em centímetros, tá bom? Por exemplo, eu vou clicar aqui, suponhamos que eu estou usando uma escala aqui, só que aqui é um template em centímetros. Então, quando eu vir aqui em modificar, por exemplo, a altura do texto, esse texto aqui está com 0.15. Se eu estivesse configurando um template em centímetros, aqui estaria somente o valor 15, não estaria 0.15. Tudo bem? Então, estaria já pensando assim, ó, 15 centímetros, 15 centímetros. Legal? Obviamente que daria muito tempo, né? Praticamente eu precisaria de 1 ou 2 aulas para fazer todas essas configurações novamente com vocês. Não há necessidade porque você já entendeu o conceito. Tá? Inclusive, na próxima aula eu já vou deixar esse template em centímetros prontinho aí para vocês. Porém, quando você vai configurar escala, olha só, é muito simples. Tá? Vou colocar aqui em personalizado. Suponhamos que eu agora vá criar uma escala aqui, pessoal, para projetos em centímetros. Então, eu viria aqui em adicionar, colocaria 1 por 100 normalmente. Só que aqui embaixo, pessoal, não posso pôr mais 1000. Por que eu não posso pôr 1000, pessoal? Porque a gente tem que fazer aquela velha pergunta. Quantos milímetros cabem dentro de 1 centímetro? Agora não é metro, é centímetro. Então, aqui seria o valor 10, porque 10 milímetros cabe dentro de 1 centímetro. Então, aqui eu colocaria 10 e aqui eu colocaria o valor 100. Tudo bem? E aí eu confirmo, viraria uma escala em centímetros. Se você quiser, aqui também, ó, você pode até colocar no final a palavra cm, porque aí você vai saber distinguir que é realmente uma escala em centímetros, tá? Mas isso é uma outra história, isso é feito no template de centímetros. Uma coisa que eu sempre prezo, pessoal, e passo para os alunos é não se confundirem. Aqui no template que é em metros, ó, em metros, as nossas configurações são metros, tá? Lá no template em centímetros é outra história, tudo é em centímetros. No template em milímetros não precisa fazer nada porque ele já vem configurado ali do AutoCAD, tá? Aí você vai se perguntar, professor, mas onde é que eu encontro esse template em milímetros? Pessoal, é muito simples, vem aqui, ó, em abrir, tá? Quando você clica aqui em abrir, vai aparecer uma pasta do seu computador. Porém, aqui ó, você muda para DWT. Ó, quando você clica em DWT, o AutoCAD já te mostra a página de templates, tá? E aí você tem esse aqui, ó, que é o Acadiso. Quando você clica em Acadiso, clica em abrir. Este template aqui, ó, ele é totalmente configurado, ó, para milímetros. Tá bom? Ó, ele já vem tudo pronto, não precisa fazer praticamente nada. Ele tem todos esses estilos, ó, cotas. Essa ISO aqui já é para milímetros, tudo certinho. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer uma peça de 5 milímetros por 5 milímetros. Então, vou lá, fazer um retângulo, tá? Vou clicar na tela, vou colocar dimensões. Então, estou pensando em milímetros. Vou digitar 5, Enter, 5, Enter. Tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, tem 5 milímetros por 5 milímetros. Então, se um dia eu vir cotar aqui, ó, com a ISO 25, a cota já sairá perfeitamente, ó. Olha lá, 5 por 5. A cota ela é grande, pessoal, porque ela é feita proporcional ao desenho, tá bom?
Por exemplo, se eu for fazer uma peça de 30 centímetros, é uma peça grande, né? O tamanho de uma régua. Só que aqui eu estou pensando em milímetros, não é? Então eu desenharia, no caso aí, 300 milímetros, tá? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui ó, um retângulo, tá? Vou clicar na tela, dimensões, ó, digito 300, tá? Enter, 300, tá? Então, esse desenho tem 300 milímetros, tá? Deixa eu clicar aqui, ó. Então, a cota acaba ficando proporcional, ó. Digito cota. Ó, aqui ela já não é uma cota tão grande, ó. Ele mostra aqui, ó, 300 milímetros, tá? E aqui também, ó. Tudo bem? Ó. Aí o que acontece? Quando eu vou lá para o layout e levar um desenho desse... deixa eu só mostrar aqui para vocês, pessoal. Desenhei esse objeto na escala 1 por 1, tá? Então, o que acontece? Eu venho aqui no layout. Aqui no layout, ó, se eu colocar na escala 1 por 1, ó, eu venho aqui, digito 1 por 1, ele vai ficar exatamente do tamanho original. Observem que ele até ficou maior do que a própria folha, porque essa folha não está configurada. Tudo bem? Agora, se, por exemplo, eu quiser diminuir ele, ao contrário, olha só, essas aqui, pessoal, são escalas de redução, ó, porque o número 1 está para a esquerda. Sempre quando o número 1 está para a esquerda, é escalas de redução. Quando o número 1 está para o outro lado, são escalas de ampliação, tá? Então, suponhamos que eu queira deixar metade do tamanho dele. Então, ó, eu ponho na 1 por 2, ou seja, ele terá 2 vezes o tamanho dele, ou seja, 2 vezes menor. Então, eu clico aqui, ó, vocês vão observar que o desenho já reduziu, tá? Se eu vir aqui na 1 por 4, então ele terá 4 vezes o tamanho dele menor. Olha lá, ele vai reduzindo. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, tá marcado, ó, 300 milímetros, tá? E ele já está em escala perfeita aqui, no caso 1 por 4. Tá bom? Então, projetos em milímetros não precisa configurar nada, que ele já vem tudo pré-configurado aí no Arcadizo. E o de centímetros, pessoal, na próxima aula, vou clicar aqui em não, na próxima aula eu mostro para vocês direitinho ali como é que estão as configurações, tá bom? Esse arquivo aqui, pessoal, estou na aula 32, eu já vou deixar salvo então para a próxima aula 33, porque a gente vai falar sobre folhas, e ele já vai estar então com essas 6 escalas aqui pré-configuradas, tá bom? Meus amigos, então muito obrigado mais uma vez aí pela atenção, espero que vocês tenham entendido esse assunto de escala. Se você ainda não entendeu direitinho, dá uma pesquisada também no Google, tem muita informação, você vai encontrar várias informações mostrando lá realmente o escalímetro. Se você quiser, né, você que é da área, está entrando em arquitetura, em técnica em edificações, é importante que você tenha esse equipamento que é o escalímetro, e ele é sempre interessante para você realmente fazer conferências, tá bom? Depois, na próxima aula, a gente vai criar folhas. Futuramente você já vai entender como imprimir os projetos em PDF. Você sabendo imprimir em PDF, você consegue imprimir numa impressora convencional que você tem na sua casa, né, um projeto pequeno, numa 1 por 100, e aí você realmente imprime a folha e consegue fazer a conferência para ver se o desenho está ficando certinho, tá? Pessoal, então muito obrigado mais uma vez, aquele grande abraço de sempre e até mais, pessoal. Tchau, tchau!